Bom dia a todos. Meu nome é Juan, eu sou responsável técnico pela área de nutrição da BASF na América Latina. Agradeço ao convite para estar participando da AVE Conference Day, feito pela Safeway e pela AVE World. E o nosso tema hoje, a gente vai contar um pouquinho da experiência da empresa e da equipe da empresa sobre o uso de enzimas para otimizar o custo e aproveitamento das rações. Nós vamos seguir um sumário falando sobre as tendências de mercado de proteína animal. Vamos falar sobre o uso de fitases e substrato do fitato. Por que usar fitases e maiores inclusões? Uso de xilanases e glucanases e seus substratos NSPs. Trabalhos científicos em aves, poedeiras e frangos. Liberação de nutrientes e matrizes nutricionais. Simulações de formulações, de custo de formulações. Ponderações no uso de enzimas e as conclusões. Nós sabemos que existe uma tendência até 2050 que seremos uma população de 9,5 bilhões de habitantes no planeta Terra. E que a gente vai precisar, serão necessários 70% mais de alimento produzido na Terra. Isso significa ter 2,5 vezes o planeta Terra em termos de consumo de alimentos. Então, toda a tecnologia, a gente falando de enzimas na nutrição animal, todo o conceito de tecnologia que melhore o aproveitamento dos alimentos, ela vai ser bem-vinda com essa tendência global. Nós temos aqui no primeiro slide uma questão de o fosfato, uma tendência de preço, de aumento de preço no fosfato. O fosfato é uma fonte de fósforo importante na composição da dieta de aves. E a gente vê claramente que, de um modo geral, os ingredientes eles vão ter um aumento de custo. Eles vão estar cada vez mais com preços elevados. Por quê? Cada vez mais você tem mais demanda por ingredientes e menos oferta. Por que utilizar enzimas nas dietas animais, nas dietas de aves? Primeiro, porque ele melhora a disponibilidade e digestibilidade dos nutrientes dos alimentos. Por exemplo, o fósforo, o cálcio, a energia, os aminoácidos. Otimiza os custos de formulação de dietas. Quebra os fatores antinutricionais. Podemos utilizar uma gama maior de ingredientes. Ingredientes que até então a gente não tem uma limitação, um fator antinutricional e não poderia estar usando em larga escala nas dietas. Eles passam a fazer parte de ingredientes que podem ser utilizados nas dietas. Diminuição da excreção de agentes poluentes. Esse foi o principal começo do uso de enzimas na nutrição animal, na nutrição de aves. Na Europa, os solos já estão saturados de poluentes, como, por exemplo, o fósforo e o nitrogênio, e foi necessário o desenvolvimento de uso de enzimas para melhorar essa excreção, diminuir essa excreção de fósforo e nitrogênio. Basicamente, a gente tem são 6 principais conceitos de enzimas. Nós temos a fitase, que é o conceito hoje mais utilizado. A gente pode dizer que 80% de toda a dieta para avicultura utiliza hoje a fitase. Temos também a xilanase e glucanase, que são os dois conceitos que vêm em segundo lugar em termos de uso. A gente pode dizer aí que, em termos de avicultura, 20% a 30% das dietas já utilizam esse conceito. Temos o conceito da protease, amilase e mananase. Hoje nós vamos focar mais no uso da fitase, xilanase e glucanase. Vale ressaltar também que esse mercado ele representa aproximadamente 550 milhões de dólares no mundo. Ou seja, o mercado de enzimas para a nutrição animal ele equivale a aproximadamente 550 milhões de dólares no mundo. E representa, para os senhores verem, 3 a 5 bilhões de dólares em economia no custo da ração. Então, é um conceito muito importante hoje utilizado na nutrição de aves. Como primeiro passo, a gente falar um pouquinho sobre a fitase. A fitase ela age sobre o substrato que a gente chama fitato. 70% dos grãos
70% do fósforo contido nos grãos, a gente pode pegar aqui como exemplo o milho, ele está nessa forma de fitato. Esse fitato ele não é disponível no processo de digestão para aves. A gente pode pegar como exemplo também o farelo de soja. 60% do fósforo contido no grão no farelo de soja está na forma de fitato, ou seja, não disponível para uso pelo animal. E isso aí é excretado. Como é que funciona? Esse substrato ele é estável, ele não se rompe, por exemplo, com o processo de peritização, e foi desenvolvido uma fitase microbiana, fitases de origem microbiana, que tem a capacidade de quebrar esse fitato, de tornar esse fitato, o fósforo contido nesse fitato, disponível para as aves. Isso é por um processo de hidrólise do ácido fítico, né, por uma fitase microbiana, como a gente pode ver nesse slide. A inclusão de fitases nas rações. A recomendação usual de inclusão de fitase ela varia de acordo com o tipo de fitase. Tradicionalmente, a recomendação da fitase na BASF para poedeiras e frangos ela varia entre 30 a 50 gramas por tonelada. Vocês podem ver que é muito pouco, é uma quantidade pequena, mas que tem um efeito muito importante, tanto na parte do aproveitamento da ração quanto no custo. Em poedeiras, tradicionalmente, a gente trabalha com 30 gramas por tonelada, de uma fitase 10.000 unidades de fitase por grama. A gente vai explicar um pouco melhor isso. E 50 gramas no caso de frango de corte. Hoje, já existem... é possível você medir a atividade de fitase na ração, ou seja, quanto dessa fitase que eu coloco na ração eu consigo recuperar. Isso pode ser feito através de análise de laboratório, hoje disponíveis em alguns laboratórios credenciados pelo Brasil, pelo mundo. Então é possível a gente controlar, fazer um controle de qualidade usando a atividade da fitase, usando essa análise, esse processo analítico. Por que utilizar doses maiores de fitase? Hoje também a gente sabe que não existe uma dose fixa para o uso de fitase. A gente pode explorar um pouco doses maiores de fitase. Inclusive, já existem matrizes que você permite a gente fazer cálculo custo de ração para analisar essa inclusão de maiores doses. Basicamente, funciona como mostra o gráfico. Até 500 FTUs, unidades de fitase, por quilo de ração, ou seja, dose de 50 gramas por tonelada de ração da fitase, você tem uma resposta linear. Ou seja, quanto mais você coloca, mais ela libera fósforo contido no fitato dos grãos. Quando você passa essa dose de mais ou menos 50 gramas por tonelada, a resposta ela não é linear. Só que você tem um ganho ainda de alguma liberação de fósforo que permite você salvar custo, você melhorar o custo da tua ração. Nós vamos ver um pouco melhor isso. Aqui é um trabalho feito em poedeiras, onde você colocou fitase em doses crescentes, né? No primeiro aqui, 0 de fitase, no terceiro aqui, 25 gramas de fitase, e no último aqui, 50 gramas de fitase. E você vê que há uma degradação do fitato. Com 25 gramas, você teve 50% do fósforo contido no fitato foi liberado. Com 50 gramas, foi 66. Você vê que a resposta não é o dobro, mas existe uma liberação de fósforo que permite você ter uma redução de custo. Como ficariam as dietas? Sem fitase, vamos pegar um exemplo aqui de um nível nutricional de uma dieta de frango, com 0,9% de cálcio e 0,45% de fósforo disponível. Quando você coloca 500 FTUs por quilo de ração, ou seja, 50 gramas dessa fitase por tonelada de ração, você não precisa formular uma dieta com 0,9%. Você passa a formular uma dieta com 0,8% de cálcio, porque 0,1% desse cálcio ele vai estar sendo liberado pela fitase. Em termos de fósforo disponível, você trabalha com 0,5
34 e tem 0,11% de fósforo sendo liberado pela fitase. Quando você coloca uma dose maior, uma dose dobrada, vamos dizer, você tem uma maior liberação de cálcio e uma maior liberação de fósforo. 0,15 de fósforo disponível e 0,13 de cálcio nessa dieta. O que vale isso em termos econômicos? Nós colocamos, quando colocamos 30 a 50 gramas de fitase microbiana, matematicamente isso equivale a 6,4 kg de fosfato bicálcico. A conta é direta. Se eu coloco 30 gramas por tonelada para uma ração de poedeira e 50 gramas por tonelada de uma ração de frango de corte, eu consigo tirar dessa dieta 6,4 kg de fosfato bicálcico. Se eu coloco 60 gramas para a poedeira e 100 gramas para uma dieta de frango de corte, eu consigo tirar 8,3 kg de fosfato bicálcico dessa dieta. Nesse caso, no fosfato bicálcico, a conta é direta. Eu coloco uma quantidade de fitase e consigo tirar uma quantidade de fosfato bicálcico. Mudando um pouco, falando um pouco agora sobre as chilanases e glucanases, esse tipo de enzima ela atua sobre a porção de fibra dos grãos, né? Não starch polissacáride ou polissacarídeos não amiláceos. Basicamente, né, a gente usa essa sigla PNA ou NSP. Ela representa a fração fibrosa dos grãos. É uma molécula que tem pouca... as enzimas, praticamente aves e suínos, os monogástricos, não têm enzimas, não produzem enzimas para digerir essa parte fibrosa. Por isso, essa parte fibrosa ela pode causar alguns malefícios ou diminuição no aproveitamento do alimento, que a gente vai ver mais adiante. O conteúdo dos polissacarídeos não amiláceos, ou seja, as fibras, elas podem variar em função de alguns fatores nos grãos. Por exemplo, no milho, em termos de arabino chilano, ou a porção fibrosa, ela pode variar entre 40 a 70 gramas por quilo de milho. Os beta-glucanos, numa quantidade menor, de 1 a 2. Logicamente, os arabinos chilanos elas têm uma maior importância na composição dos grãos. Mas os beta-glucanos, apesar de uma concentração menor, ela tem uma questão em relação ao fator antinutricional mais expressiva. Por isso, em menos quantidade, ela tem uma importância na nutrição animal. Basicamente, esse gráfico ele define bem essa questão. Quanto maior o teor de fibra dos grãos, né, você pega aqui o centeio, cevada, trigo, menor é o aproveitamento de energia para as aves. Então, quanto mais fibra tem o alimento, esses polissacarídeos não amiláceos, menor é o aproveitamento da energia. No caso do milho, você tem aqui nesse slide 26 amostras de milho, e vocês podem ver que a energia média do milho, que seria de 3.218 quilocalorias por quilo, ela pode variar de 10% para cima e 10% para baixo. Você vê que essas amostras que estão variando 10% abaixo são amostras que têm maior teor de fibra. Por isso elas têm um menor aproveitamento da energia desse milho. Como que esse conteúdo ele varia? Ele varia de acordo com o cultivar, o tipo de cereal, clima durante o desenvolvimento da fase de maturação, tempo de armazenamento depois da colheita. Então, todos esses fatores eles podem afetar o teor de fibra dos grãos. E também o processo térmico, peletização, extrusão, expander. Ele pode mudar o perfil de não solúvel, transferir esse perfil para solúvel. Basicamente, quais são os efeitos negativos desse teor de fibra nos grãos? Ele pode diminuir a digestibilidade do alimento, ele pode diminuir a absorção de nutrientes, ele aumenta a viscosidade porque ele retém água, a fibra funciona como se fosse uma esponja. Então ele retém água, ele diminui o trânsito intestinal, ele
necessariamente ele diminui o consumo de alimento, porque você precisa consumir mais água, aumenta a quantidade de micro-organismos não desejados no intestino delgado e aumenta a quantidade de água na excreta e na cama. Olha para vocês verem esse trabalho feito aqui no Brasil, em dietas à base de milho e soja, a cama de frango aos 42 dias de idade, tratado com uma dieta à base de milho e soja, tratado com uma enzima, xilanase e glucanase, que quebram essa porção de fibra, e um grupo controle. Você vê nitidamente que o conteúdo de água na cama ele é maior, quando não se usa uma xilanase e uma glucanase. Aqui vamos mostrar alguns experimentos feitos com poedeira. Aqui um primeiro trabalho que foi feito durante 52 semanas, entre 26 e 78 semanas de idade da poedeira, com 1.152 poedeiras, usando um grupo controle e um grupo que você adicionou 100 gramas dessa enzima xilanase e glucanase. O primeiro efeito é sobre a conversão alimentar. Não houve diferenças no consumo, não houve diferenças em relação ao peso das galinhas, mas houve diferença na quantidade de ração consumida para produzir uma quantidade de gramas em ovos. Praticamente em todas as fases houve uma diferença, uma melhoria na conversão alimentar. Um outro fator que foi observado nesse experimento foi a diminuição de ovos sujos, porque você diminui a quantidade de água quando você usa uma xilanase e uma glucanase, e você diminui a quantidade de ovos sujos. Aqui mostrando um efeito sobre a digestibilidade da proteína e do carboidrato, por isso que ele melhorou a conversão alimentar. E aqui nesse último slide mostrando a questão da utilização da energia, mostrando que houve um incremento de 83 quilocalorias na matéria seca. Um segundo experimento em poedeira, feito com 48 semanas, você trabalhou com poedeiras entre 21 e 68 semanas de idade, o mesmo perfil, o mesmo desenho de experimento, um grupo controle, e sobre esse grupo controle colocando 100 gramas por tonelada dessa xilanase e glucanase. Também se repetiu o mesmo efeito sobre a conversão alimentar em todas as fases, ou seja, você precisou de menos ração, você precisou uma quantidade menor de ração para fazer a mesma quantidade de peso em ovo. E nesse experimento, nesse segundo experimento, bem interessante, que houve uma mudança na pigmentação da gema. Melhorou, a gema ficou mais amarelada. Esse mecanismo a gente não tá muito bem esclarecido, mas foi um achado bem interessante nesse segundo experimento. Por que utilizar combinações de enzimas fitases, xilanases e glucanase? É possível também você utilizar essas combinações. Primeiro, para otimizar os custos das dietas. E segundo, a xilanase, fitase, glucanase microbiana de origem Aspergillus niger possuem boa resposta e consistente resultado de performance fisiológica quando utilizados conjuntamente. E a gente vai mostrar aqui alguns trabalhos. A gente desenvolve, todos esses trabalhos são em parceria com instituições. Aqui o primeiro experimento, a gente utilizou frangos Ross, onde basicamente a gente trabalhou com uma dieta de 3.180 quilocalorias e a gente reduziu 90 quilocalorias nessa dieta, utilizando xilanase e glucanase mais a fitase. E o resultado foi o seguinte: para peso vivo, ao final, o controle, né, quando você tirou 90 quilocalorias, você teve uma redução do peso significativa em relação ao grupo controle, onde você estava trabalhando com requerimento total. E quando você adicionou a fitase, xilanase e glucanase sobre o grupo que reduziu 90 quilocalorias, praticamente o resultado foi igual, como se você não tivesse tirado as 90 quilocalorias. Ou seja, a xilanase, glucanase e a fitase suplantaram as 90 quilocalorias que foi retirada do grupo controle. Na conversão alimentar, a mesma coisa, né? Quando você tira 90 quilocalorias da dieta, você tem uma diminuição da conversão alimentar, e quando você
coloca as enzimas, você não tem praticamente diferença em relação ao grupo controle. Aqui um segundo experimento, onde a gente foi um pouquinho mais adiante. A gente fez um grupo controle, uma dieta normal, e fizemos uma dieta retirando 130 quilocalorias, 0,10 de cálcio e 0,13 de fósforo disponível. E colocamos xilanase, glucanase e fitase. Para peso, para ganho médio de peso, quando você tirou as 130 quilocalorias, você teve uma redução do ganho de peso significativa, e quando você colocou a xilanase, glucanase e a fitase, praticamente esse peso foi igual ao grupo controle, ou seja, suplantou essa retirada de energia de cálcio e de fósforo. Com relação à conversão alimentar, o comportamento também bem parecido. Praticamente a gente teve uma redução, uma piora na conversão alimentar na dieta que você tirou a energia, o cálcio e o fósforo, e essa retirada de energia, cálcio e fósforo, com o uso das enzimas, xilanase, glucanase e fitase foram suplantadas, ou seja, teve resultado igual ao grupo controle. Esse trabalho, inclusive, foi publicado, é um trabalho que foi feito em parceria com a Embrapa, foi publicado e apresentado no último Congresso Mundial de Avicultura em Salvador. Então, basicamente, o uso de enzimas, fitase, por exemplo, é um conceito já usado há mais de 20 anos no mercado de nutrição animal. É uma tecnologia consolidada, já bastante utilizada pelas empresas. E o uso de xilanase e glucanase também tem cada vez mais sido comprovado a eficiência no uso dessas tecnologias de enzimas. O que a gente pode tirar de conclusão desses experimentos? Primeiro, uma redução de 90 quilocalorias, pelo menos 90 quilocalorias, quando se usa xilanase, glucanase e fitase, ela pode ser suplantada com o uso das enzimas. No caso desse experimento, 90 quilocalorias resultou numa significativa diminuição na performance do frango, quando foi retirado na dieta controle negativo. Quando você reduziu a energia e usou a fitase, xilanase e glucanase, você praticamente teve o resultado igual ao grupo controle positivo. E a gente pode considerar que essas 90 quilocalorias, parte dela vem da fitase, aproximadamente 50 quilocalorias, e parte dela vem da xilanase e glucanase, aproximadamente 40 quilocalorias. Com isso, a gente pode montar tabelas de matrizes nutricionais, que são fórmulas matemáticas que podem nos ajudar nos programas de formulação. E aqui um exemplo bem interessante de como pode ser reduzido o custo da ração com o uso dessas tecnologias. Aqui a gente tem uma dieta sem inclusão de enzima, com custo... Isso aí depende muito da região, do custo de ingrediente de cada região. Isso pode variar muito. A gente fez alguns cálculos em agosto de 2013. E uma dieta, preço médio de uma dieta, ela representou R$ 676 por tonelada. Quando eu entrei com uma dose de 50 gramas de fitase, esse custo caiu em R$ 21 por tonelada, o que significa 3% no custo da formulação. Quando eu usei a dose dobrada, que é um conceito que a gente pode utilizar também, trabalhando com 100 gramas por tonelada, esse custo foi reduzido em R$ 29 por tonelada. Ou seja, a dieta caiu 4,3%. E quando eu usei a associação entre fitase, xilanase e glucanase, esse custo caiu em R$ 39 por tonelada, representando uma diminuição de 5,7% no custo dessa dieta, que são números bastante interessantes, bastante expressivos. Algumas ponderações ao usar enzimas em dietas animais. Primeiro, e muito importante, observar a quantidade de substrato, fitato e fibra da dieta. A gente conversou bastante sobre isso. Limitar os níveis de cálcio no máximo e manter uma relação adequada de cálcio e fósforo.
É muito importante o cálcio, ele tem, quando ele está em níveis muito elevados ou acima do requerimento que a ave precisa, ele pode interferir na atuação principalmente da fitase. Verificar as bases científicas que validam as matrizes nutricionais. Então tem que ter trabalho, tem que ter pesquisa, tem que ter desenvolvimento, tanto em instituições renomadas, como no campo, como na prática. Monitorar a qualidade das enzimas. As enzimas, gente, ela foi desenvolvida para atuar em processo de peletização, ok? A temperatura ao redor de 85 graus por 30 a 60 segundos. Só que ela não foi preparada, ela é termo, ela sofre com temperaturas mais altas. Então, sempre quando a gente vai usar a fitase, é importante a gente monitorar e armazenar ela em local seco, limpo, fresco, ao abrigo da luz. Observar a origem e idoneidade do fornecedor, importante, a gente tem vários fornecedores no mercado. Observar o adequado manuseio e conservação das enzimas, a questão do armazenamento, os cuidados no armazenamento das enzimas. Considerar as interações entre os diferentes tipos. A gente falou da interação entre fitase, chilanase e glucanase. Utilizar a matriz nutricional específica para cada dose. Isso vale para a fitase, principalmente. Numa dose de 50 gramas por tonelada, você tem uma liberação de nutrientes. Para 100 gramas de fitase por tonelada, você tem outro perfil de liberação de nutrientes, não é linear. Então é importante você ter uma matriz para cada dose. Utilizar a linguagem para requerimento e matriz nutricional. Se você usa fósforo disponível para requerimento nas matrizes nutricionais dos ingredientes, você precisa usar nas enzimas também. Se você usa fósforo digestível, que é uma outra categoria de nutriente, você precisa usar para requerimento, para os ingredientes e para as enzimas. Apresentação, né, como que se apresenta as enzimas, no caso a fitase, ela pode ter uma apresentação líquida e uma apresentação granulada revestida, para suportar a peletização. O uso de fitase líquida é principalmente direcionado para sistemas que utilizam expander, extrusão, onde as temperaturas chegam a 110, 130 graus, onde nenhuma fitase tem uma boa recuperação. Então a gente precisa usar isso através de equipamentos especiais pós-pellet, ou pós-extrusão, pós-expander. E o granulado ele atende praticamente 80% a 90% no mercado. Apresentação dos produtos à base de glucanase e chilanase. A mesma coisa, o pó, nesse caso, ela não é revestida, porque essa chilanase e glucanase ela é termoestável, temperaturas ao redor de 85 graus. E a versão líquida também para atender os sistemas que usam expander e extrusão. Aqui uma foto da fábrica de enzimas microbiana na Alemanha, complexo industrial da empresa, da BASF, em Ludwigshafen. Conclusões. O uso da fitase microbiana de origem fúngica possui consistentes resultados em doses mais altas e serve, sim, como uma ferramenta para maximizar os custos de dietas e reduzir a excreção dos agentes poluentes. Segundo, o sucesso do uso de enzimas depende de alguns fatores, como, por exemplo, a qualidade da enzima, a consistência das pesquisas, dos resultados que levam à construção das matrizes nutricionais destas enzimas e uma adequada aplicação dos conceitos nutricionais. Apesar das respostas positivas, chilanase, glucanase, em dietas de milho e soja, os substratos nas dietas de milho e soja, em qualquer tipo de dieta, o teor de fibra, ele é muito variável, o que pode conduzir a respostas variáveis. Em média, o que a gente encontra nos trabalhos de pesquisa e na prática é uma valorização entre 30 a 70 quilocalorias quando a gente usa chilanase e glucanase em dietas à base de milho e soja. E uma redução de 90 quilocalorias, ela pode ser compensada com o uso associado de fitase mais chilanase e glucanase. Não existe assunto esgotado. O
que existem são pessoas esgotadas do assunto. Esse assunto de enzimas, ele pode ser tema para um workshop ou para um seminário de 2, 3 dias, usando os dias inteiros completos. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, apenas 30 minutos, para poder falar, passar um pouquinho da experiência no uso dessas enzimas na nutrição, no aproveitamento da ração e na melhoria no custo da ração. Muito obrigado. Deixo o meu e-mail para vocês, para qualquer pergunta. Podem enviar diretamente por meu e-mail, juan.h.ruiz@basf.com. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns a Safway, a Aviworld, por essa excelente iniciativa.